Você nasceu gritando, você nasceu molhado, confuso e ofegante, lutando por oxigênio em uma sala cheia de estranhos que você nunca tinha visto. Alguém te agarrou, alguém te limpou, alguém cortou o cordão que te alimentou e te manteve vivo por 9 meses seguidos. Sua mãe estava ali, mais perto de você do que ela jamais estaria novamente em toda a sua vida. E você sentiu tudo, cada detalhe, cada toque frio, cada luz ofuscante, cada vibração sonora. E, no entanto, você não se lembra de absolutamente nada. Nem de um segundo, nem de um flash, nem de um único som. Nem da sala, nem dos rostos, nem da dor, nem da luz atingindo seus olhos pela primeira vez. Nada. Tudo se foi. Deixe-me te perguntar uma coisa. Para onde isso foi? Porque esse é o verdadeiro enigma. É o tipo de coisa que as pessoas ignoram, passam direto sem parar para pensar, mas é assustador se você analisar com calma. Você viveu o evento mais dramático de toda a sua existência biológica, a transição radical de um mundo para outro, e isso não deixou rastro na sua mente. Zero. É como se nunca tivesse acontecido. E não é apenas o nascimento. Pense bem, você não tem memória de ter aprendido a andar. Você passou meses trabalhando nisso, caindo, levantando, caindo de novo, agarrando móveis, tentando se manter ereto, balançando, colidindo. Foi um projeto monumental, uma conquista física e neurológica gigantesca, e você tem absolutamente zero lembrança de ter feito isso. Sua primeira palavra? Sumiu. A primeira vez que provou comida que não era leite? Apagada. O rosto de cada pessoa que te segurou, te balançou e cantou para você naqueles 2 primeiros anos de vida. Tudo evaporou. Existe um período da sua vida, talvez os primeiros 3 anos, às vezes mais, onde você essencialmente não tem memórias episódicas. Pergunta a qualquer pessoa na Terra para descrever o que ela lembra de antes dos 3 anos de idade e você receberá o silêncio. Ou talvez uma única imagem borrada, que ela nem tem certeza se é real, ou algo que construiu anos depois, a partir de uma fotografia antiga. Isso foi descrito formalmente pela primeira vez por ninguém menos que Sigmund Freud, na virada do século. Ele deu um nome a isso, amnésia infantil, e o nome pegou. Cientistas, psicólogos, neurocientistas, todos usam esse termo, amnésia infantil, uma condição humana universal. Cada pessoa que já viveu teve isso. Cada cultura, cada período histórico, cada circunstância, rico ou pobre, amado ou negligenciado, nascido em um palácio ou em um campo de lama. O primeiro capítulo de toda a autobiografia humana está em branco. Você viveu uma vida inteira antes dos 3 anos de idade e alguém simplesmente apagou a fita. Então, o que aconteceu? É isso que eu quero desvendar hoje, porque quanto mais você olha para isso, mais estranho fica. E a resposta, quando chegarmos a ela, vai te incomodar. Eu acho que deveria te incomodar. Vamos começar pelo que parece ser a explicação óbvia, a mais simples, aquela que a maioria das pessoas aceita logo de cara. Elas dizem: bem, o cérebro de um bebê ainda não está pronto, a maquinaria não está terminada. Então, claro que não há memórias. Você não pode gravar um filme se a câmara ainda não foi construída, certo? Soa correto, não soa? Soa sensato. Um bebê é novo, o cérebro ainda está crescendo, a fiação não está completa. Portanto, o sistema de arquivamento simplesmente não está operacional. Nenhuma memória é armazenada porque não há onde armazená-la. Durante muito tempo, essa foi a resposta aceita. Bebês não formam memórias porque bebês são, bem, bebês. Seus cérebros são novos demais. Caso encerrado, aceita um café e siga em frente. Exceto que isso está errado. E sabemos que está errado porque bebês fazem coisas que exigem memória. E não são coisas simples, são coisas notáveis. Observe um bebê de 3 meses algum dia. Observe de verdade. Não apenas olhe e diga que fofinho e vá embora. Observe o comportamento. Um bebê de 3 meses conhece o rosto da mãe. Ela sabe quem é. Se você colocar 2 rostos na frente dela, um da mãe e outro de um estranho, ela se vira para a mãe. Ela já viu aquele rosto antes. Ela o armazenou e ela o prefere. Isso é memória. Isso é reconhecimento. Isso é um cérebro que guardou a informação e a recuperou sob demanda. Um bebê de 6 meses pode aprender um jogo simples. Você mostra um brinquedo, esconde atrás de um pano e ela puxa o pano para encontrar o brinquedo. Ela lembra que o brinquedo existe, ela lembra para onde ele foi. Isso não é reflexo, isso não é instinto. Isso é um cérebro segurando informação através de um intervalo de tempo e usando-a para guiar o comportamento.
Isso é a definição de memória. Aos 8 ou 9 meses, bebês podem imitar ações que viram alguém realizar um dia inteiro antes. Pense nisso. Você mostra a um bebê como balançar um chocalho de um jeito específico na segunda-feira, e na terça-feira ela pega o chocalho e faz exatamente a mesma coisa. Ela dormiu no meio tempo, ela fez 1000 outras coisas, mas a memória ainda estava lá quando ela acordou no dia seguinte. Bebês aprendem a engatinhar, aprendem quais sons chamam a atenção e quais não. Aprendem que o gato é macio e o fogão é quente. Aprendem o ritmo da casa, aprendem vozes. Um recém-nascido de poucos dias já distingue a voz da mãe de qualquer outra voz na sala. Tudo isso é aprendizado. Tudo isso exige que o cérebro armazene informação, segure-a e a chame de volta mais tarde. O sistema de arquivamento funciona. A câmera está rodando, e está rodando muito bem. Na verdade, de algumas maneiras, o cérebro infantil está aprendendo mais rápido do que jamais aprenderá novamente. A taxa de absorção de informação nos primeiros 2 anos de vida é absolutamente avassaladora. A linguagem por si só exige que o cérebro processe milhares de sons, identifique padrões, mapeie sons para objetos e construa uma gramática, tudo antes da criança dizer uma única palavra inteligível. Então, a primeira explicação desmorona. Não é que os bebês não consigam formar memórias. Eles conseguem. Eles as formam constantemente. Eles são pequenas máquinas de memória, absorvendo o mundo a uma taxa que exauriria qualquer adulto. Cada dia é uma avalanche de novos dados e, de alguma forma, aquele cérebro minúsculo está processando, organizando e guardando as partes úteis. E, no entanto, nada disso sobrevive. É aqui que o quebra-cabeça fica interessante. Porque agora não estamos mais perguntando por que bebês não conseguem criar memórias. Estamos perguntando algo muito mais perturbador. Por que as memórias que eles criam desaparecem? São perguntas completamente diferentes. A primeira tem uma resposta chata sobre um cérebro inacabado. A segunda sugere que algo está ativamente destruindo as evidências. Deixe-me falar sobre um homem que tinha certeza absoluta de que sabia a resposta para esse mistério. Seu nome era Sigmund Freud, e se havia algo que Freud amava, era uma teoria dramática. Ele olhou para a amnésia infantil e disse: as memórias ainda estão lá. Elas estão enterradas. Para Freud, a mente era como um porão trancado. Ele acreditava que o desenvolvimento da psique na infância era tão cheio de conflitos, desejos primitivos e traumas processuais que o cérebro, num ato de autodefesa, empurrava tudo isso para baixo. Ele chamou isso de repressão. Segundo ele, você não esqueceu o seu nascimento. Você o baniu para o inconsciente porque não conseguia lidar com a intensidade daquilo. A ideia era fascinante. Ela sugeria que dentro de você existe um cofre secreto, um arquivo perfeitamente preservado de cada segundo da sua infância, apenas esperando que um analista habilidoso encontrasse a chave certa. Isso rendeu ótimos romances e décadas de sessões de terapia, mas tem um problema gigantesco. A evidência científica não sustenta nada disso. Se as memórias estivessem simplesmente trancadas, você esperaria que, sob as condições certas, pudéssemos recuperá-las. Hipnose, estímulos sensoriais poderosos, o cheiro exato do perfume da sua avó ou o som de uma canção de ninar específica deveriam ser capazes de escancarar as portas desse cofre. Mas não é o que acontece. Em laboratório, ninguém recupera memórias vívidas de quando tinha 6 meses de idade. O que as pessoas recuperam são fragmentos, impressões borradas e, na grande maioria das vezes, memórias falsas. O cérebro humano é um mestre da ficção. Se eu te contar uma história sobre como você se perdeu em um shopping aos 2 anos de idade, com detalhes suficientes sobre o frio do ar-condicionado e a cor do chão, em poucas semanas você vai jurar que se lembra disso. Você vai adicionar seus próprios detalhes, você vai sentir a angústia daquele momento, mas o evento nunca aconteceu. As gravações originais do seu cérebro de bebê não estão trancadas em um cofre. Elas parecem ter sido genuinamente destruídas. Então, se Freud estava errado e o cérebro do bebê não é novo demais para gravar, o que resta? Alguns psicólogos tentaram uma abordagem mais moderna, a teoria do eu e da linguagem. Eles diziam que você não consegue formar memórias duradouras até que desenvolva um senso de identidade, uma noção de que eu sou uma pessoa separada do resto do mundo.
Afinal, uma história precisa de um protagonista, e se o bebê ainda não assumiu o papel principal na própria cabeça, como ele pode organizar a narrativa da própria vida? Outros apontavam para a linguagem, diziam que sem palavras não temos ganchos para pendurar as experiências. Tente lembrar de algo sem usar nenhuma palavra, nenhum rótulo, nenhuma descrição interna. É como tentar pendurar um quadro em uma parede de vidro sem nenhum prego. O quadro simplesmente escorrega e cai. São ideias interessantes, mas aqui está o golpe de misericórdia nelas. A amnésia infantil não é uma exclusividade humana. Ratos têm amnésia infantil, camundongos têm, macacos têm. Basicamente, todo mamífero que nasce num estado relativamente indefeso apresenta exatamente o mesmo padrão. Um esquecimento rápido e brutal das experiências iniciais, seguido por uma estabilização da memória à medida que o animal amadurece. Ratos não falam. Camundongos não ficam sentados contemplando a própria existência ou o conceito de eu. Eles não têm crises existenciais nem precisam de terapia e, no entanto, eles perdem suas memórias de infância no mesmo cronograma que nós. Isso nos diz algo fundamental. A causa da amnésia infantil não é algo psicológico complexo ou cultural. É algo biológico. Algo acontecendo no hardware, não no software. Algo físico está acontecendo dentro do seu crânio para destruir essas memórias. Mas por que diabos a natureza faria isso? Por que gastar uma energia imensa codificando experiências, construindo conexões neuronais e padrões complexos, apenas para limpar a lousa logo em seguida? Parece um erro de design grosseiro, um desperdício de recursos biológicos. Para entender o crime, precisamos olhar para a cena do crime. E o local exato é uma estrutura no seu cérebro chamada hipocampo. O hipocampo tem esse nome porque se parece com um cavalo marinho. É o que a palavra significa em grego. E essa estrutura é o centro logístico das suas memórias episódicas, aquelas que formam a história da sua vida. Pense no hipocampo como o setor de expedição de uma grande fábrica. A informação chega de todos os sentidos: olhos, ouvidos, pele, nariz, e o hipocampo pega esses fios soltos e os amarra em um pacote coerente. Isso aqui é manhã de domingo na cozinha da vovó. Ele mantém esse pacote por um tempo e depois o envia para o armazenamento de longo prazo no córtex, a camada externa enrugada do cérebro. O hipocampo não é o armazém final, ele é o porto de embarque. Se o hipocampo for danificado em um adulto, as memórias antigas sobrevivem porque já foram enviadas, mas a pessoa nunca mais consegue criar uma única memória nova. Ela fica presa em um presente eterno. Na maioria das partes do seu cérebro, a fase pesada da construção termina quando você nasce. Os neurónios estão no lugar, a fiação básica está pronta. Mas o hipocampo? O hipocampo é suspeito. Ele é alarmantemente diferente. Se você fosse um detetive e visse o que acontece ali, você circularia aquela área em vermelho e não tiraria os olhos dela. No hipocampo, especificamente em uma região chamada giro denteado, novos neurónios continuam nascendo em uma taxa furiosa depois que você chega ao mundo. Esse processo se chama neurogênese. Em um bebê é um dilúvio. Centenas de milhares de novas células cerebrais estão inundando o circuito, como trabalhadores invadindo um canteiro de obras barulhento. Eles estão empurrando redes existentes, forçando seu caminho em conexões que já estão lá. E é aqui, exatamente aqui, que o crime acontece. Por que aquelas redes que estão sendo empurradas e reorganizadas? Aquelas redes são as suas memórias. Quando seu cérebro armazena uma memória, ele não escreve um arquivo digital, ele cria um padrão físico de conexões entre neurónios específicos. A força de uma sinapse, o tempo de um sinal, o caminho de uma célula para outra, esse mapa é a memória. Quando uma horda de novos neurónios chega, tentando se enfiar em qualquer espaço disponível, eles não pedem licença. Eles não perguntam, com licença, essa conexão aqui faz parte da lembrança do primeiro aniversário desse humano? Eles simplesmente se instalam, eles reorganizam a fiação, eles mudam os caminhos e, no processo, o padrão original, a sua memória, é fragmentado, distorcido e, finalmente, apagado. Imagina que você construiu um castelo de areia perfeito na praia, com torres e detalhes minuciosos. Cada grão de areia está em um lugar específico para formar aquela estrutura. Isso é a sua memória. Então, a maré sobe. Não é uma onda destrutiva, é apenas uma subida lenta e constante da água.
A água move os grãos, deposita areia nova por cima, preenche os fossos. No final do dia, a areia ainda está lá, a praia ainda é a mesma, mas o castelo, a estrutura que carregava a informação, sumiu para sempre. A neurogênese é a maré. Suas memórias de bebê são o castelo de areia. Eu preciso que você entenda que isso não é apenas uma metáfora bonita ou uma especulação de poltrona. Isso foi testado, e foi testado de forma brilhante. Existe um grupo de pesquisadores em Toronto trabalhando no Hospital for Sick Children que decidiu investigar essa maré de neurônios de forma direta. Eles formularam o que chamaram de hipótese neurogênica da amnésia infantil, e a lógica que eles usaram foi a lógica de um detetive de elite. Se você tem um suspeito, a neurogênese, e uma vítima, a memória, o que acontece se você algemar o suspeito? A vítima sobrevive? Eles começaram com camundongos filhotes. Agora, camundongos são como nós, eles nascem inacabados, num estado que a biologia chama de altricial. Eles treinaram esses filhotes em um ambiente específico, com cheiros e texturas particulares, e deram a eles um leve choque nas patas. Os ratinhos aprenderam rápido, eles formaram uma memória de medo. Se você os colocasse de volta naquela gaiola um dia depois, eles congelavam de terror. O castelo de areia tinha sido construído, mas então eles esperaram. Deixaram as semanas passarem, permitindo que a onda natural de novos neurônios inundasse o hipocampo daqueles filhotes. 4 semanas depois, colocaram os ratinhos de volta na mesma gaiola. E o que aconteceu? Nada. Eles andavam por ali calmamente, farejando tudo, sem nenhum sinal de medo. A memória tinha sumido. A amnésia infantil tinha atacado exatamente conforme o cronograma, limpando o registro do trauma. Mas aqui vem o experimento que faz os pelos do seu braço se arrepiarem. E se pudéssemos desacelerar essa construção? E se pudéssemos de alguma forma segurar a maré? Eles usaram um agente químico para reduzir a taxa de nascimento de novos neurônios no hipocampo dos filhotes logo após o aprendizado. Eles acalmaram o canteiro de obras. E o resultado foi chocante. Os ratinhos lembraram. 4 semanas depois, eles ainda congelavam ao entrar na gaiola. A memória estava lá, perfeitamente preservada, intacta, nítida. Isso prova que o cérebro do bebê não é incapaz de guardar memórias de longo prazo. Ele tem o hardware, ele tem o software, ele tem o espaço em disco. A única razão pela qual essas memórias desaparecem normalmente é porque o processo de crescimento físico do cérebro as destrói mecanicamente. E os pesquisadores não pararam por aí. Eles testaram a lógica na direção oposta. Pegaram camundongos adultos, cujas memórias são normalmente sólidas como rocha, porque a neurogênese no adulto é apenas um gotejamento lento. Eles usaram exercícios físicos e manipulação genética para ligar a mangueira e inundar o hipocampo adulto com novos neurônios, simulando o cérebro de um bebê. O que aconteceu? Os adultos começaram a esquecer. Memórias que estavam estáveis há meses começaram a se degradar e desaparecer, conforme as novas células se enfiavam nos circuitos. Sente a força disso. Se você reduz a neurogênese em bebês, eles lembram. Se você aumenta a neurogênese em adultos, eles esquecem. É uma gangorra biológica perfeita. De um lado, o crescimento, do outro, a estabilidade. Você pode ter um ou outro, mas a biologia parece dizer que você não pode ter os dois ao mesmo tempo em volume máximo. Agora, você pode estar se perguntando: tudo bem, entendi o mecanismo, mas por que a natureza é tão cruel? Por que não terminar essa obra antes de nascermos? Para responder a isso, precisamos olhar para os porquinhos da Índia. Eles são o que chamamos de espécies precociais. Um porquinho da Índia nasce pronto para a guerra. Ele abre os olhos em segundos, tem pelos, tem dentes e sai correndo em poucas horas. No cérebro deles, a grande tempestade de neurônios acontece no útero. Quando eles nascem, a construção pesada já terminou. E adivinhe, porquinhos da Índia não têm amnésia infantil. Eles lembram de suas primeiras experiências de vida tão bem quanto um adulto. O castelo deles permanece porque a maré já recuou antes mesmo do castelo ser construído. Então por que nós, humanos, não somos como os porquinhos da Índia? Por que nascemos tão vulneráveis e com essa autodestruição de memória ligada? A resposta curta é que somos ambiciosos demais.
O cérebro humano é grande demais, complexo demais. Se tentássemos terminar toda a nossa neurogênese no útero, nossas cabeças seriam tão grandes que o nascimento seria fisicamente impossível para nossas mães. Já estamos no limite absoluto da engenharia pélvica, mas existe um motivo ainda mais profundo e filosófico. O hipocampo humano precisa ser calibrado pelo mundo real. Pense nisso. Um cérebro construído inteiramente no escuro, dentro do útero, seria um cérebro baseado em um template genérico. Mas você nasceu em uma casa barulhenta, ou em um campo silencioso, ou em uma cidade fria. Seu cérebro precisa de dados reais para decidir como se fia. Ele precisa ouvir os sons da sua língua materna, sentir o clima, ver as cores do seu ambiente para terminar sua própria fiação de forma otimizada. A neurogênese pós-natal é o período de calibração. É o momento em que o cérebro diz: esqueça o plano padrão, vamos construir algo sob medida para este mundo específico onde este humano caiu. O preço dessa personalização épica é o seu passado. A natureza prioriza a ferramenta sobre o registro. Ela prefere te dar um cérebro capaz de aprender o resto da vida do que um cérebro que se lembra de como foi o seu primeiro mês de vida em um mundo que você nem entendia. É uma troca comercial biológica. Você perde os arquivos da infância, mas ganha um processador de última geração ajustado perfeitamente à sua realidade. Mas pare e pense nas implicações disso por um segundo. Se a sua identidade é baseada nas suas memórias e o seu cérebro destruiu fisicamente os circuitos de quem você era aos 2 anos de idade para construir quem você é agora, o que sobrou daquela criança? Será que somos apenas uma sucessão de versões de nós mesmos, onde cada versão demole a anterior para usar os tijolos na nova construção? A biologia nos diz que a continuidade que sentimos é em grande parte uma ilusão sustentada por um fluxo constante de renovação. Você não é o bebê que nasceu, você é o prédio magnífico que foi construído em cima das ruínas dele. E as ruínas não estão apenas escondidas, elas foram trituradas para virar o cimento que segura as paredes onde você vive hoje. Se isso te dá uma sensação de vertigem, parabéns, você está começando a ver a realidade sem os filtros do senso comum. Mas espere, eu estive-te dizendo até agora que as memórias foram destruídas, demolidas, varridas do mapa. E isso é na maior parte verdade. Mas aqui o roteiro ganha uma reviravolta digna de um suspense psicológico. Porque muito recentemente, alguns pesquisadores decidiram fazer uma pergunta que eu acho que Freud, apesar de todos os seus erros, teria adorado. E se as memórias não forem inteiramente apagadas? E se restar algum rastro enterrado tão fundo que nenhum gatilho natural consiga alcançar, mas que ainda não esteja tecnicamente morto? Para investigar isso, a ciência usou uma ferramenta que parece saída da ficção científica, a optogenética. É uma técnica onde você pode ativar neurónios específicos usando apenas luz. Imagina a cena. Pesquisadores em um laboratório pegam um camundongo filhote e enquanto ele aprende algo, como aquele medo de uma gaiola específica, eles marcam os neurónios que estão disparando naquele exato momento com uma proteína sensível à luz. Eles estão, essencialmente, colocando uma pequena bandeira fluorescente em cada célula que participa da construção daquele castelo de areia. Semanas depois, quando a neurogênese já fez o seu trabalho, a maré subiu e o camundongo adulto não mostra mais nenhum sinal de medo. Se você o coloca na gaiola, ele ignora o perigo. A memória desapareceu do registro consciente. O caminho natural de recuperação foi estilhaçado. Mas então, os cientistas disparam um pulso de luz laser diretamente naqueles neurónios marcados com as bandeiras. E o que acontece? O camundongo congela. O medo volta. A memória, ou algum fantasma vela, ressurge. Isso nos diz que a verdade está em algum lugar sombrio entre o esquecimento total e a repressão. A neurogênese não deleta o arquivo da memória de forma limpa. Ela bagunça o endereço. Ela quebra as pontes que permitem que você chegue até a informação de forma voluntária. Alguma informação residual pode persistir nas próprias células, mas de uma forma tão degradada, tão desconectada do resto da rede, que nenhum processo natural no seu cérebro consegue acessá-la. É como um rádio que foi esmagado por um martelo. Ele ainda pode conter a frequência da última música em seus circuitos internos, mas ele nunca mais vai tocar essa música para você ouvir.
Você nunca vai recuperar a memória do seu primeiro aniversário por meio de hipnose ou terapia, porque o caminho de busca foi fisicamente desmantelado. Mas o rastro atômico, o eco molecular, esse pode ainda estar lá, sussurrando no escuro. E isso nos leva a algo ainda mais perturbador. Mesmo que as suas memórias episódicas, o filme da sua vida, tenham sido apagadas, as experiências deixaram marcas. Marcas que você carrega agora mesmo, enquanto ouve minha voz. Porque o hipocampo não é a única parte do cérebro que processa o mundo. Existe uma pequena estrutura em forma de amêndoa chamada amígdala, o centro de alarme do cérebro. E a amígdala não passa pelo mesmo processo massivo de renovação que o hipocampo. Ela é mais estável. Ela guarda lições, não histórias. Se você foi negligenciado quando era um bebê, se chorou e ninguém veio, vez após vez, durante meses, você pode carregar uma resposta de estresse elevada pelo resto da vida. Você não consegue se lembrar de um único momento dessa negligência. Sua mente consciente não tem imagens, nem sons, nem narrativa. O hipocampo perdeu a história, mas a sua amígdala guardou a lição. Ela aprendeu que o mundo é um lugar perigoso onde ninguém vem te ajudar, e esse aprendizado persiste, codificado em circuitos que sobreviveram à renovação. Você entende a gravidade disso? O arquiteto rasgou as plantas originais, mas o prédio ainda foi construído com base nelas. Você pode ter medos irracionais, ansiedades que surgem do nada, preferências por certos tons de voz ou desconforto em lugares específicos, e você não tem a menor ideia do porquê. Você é assombrado, em um sentido neurológico literal, por um passado que foi deletado do seu registro consciente. O seu corpo sabe coisas que a sua mente esqueceu. O seu sistema nervoso carrega a cicatriz de feridas que você nem sabia que tinha recebido. Isso nos força a confrontar o paradoxo mais profundo da nossa existência. Quem é você, afinal? Se você é a soma das suas experiências, mas a fundação dessas experiências foi fisicamente destruída para dar lugar ao seu eu atual, qual é o fio que te conecta àquele bebê no berço? O historiador grego Plutarco descreveu um quebra-cabeça famoso chamado o navio de Teseu. Era um navio mantido em Atenas como um memorial. À medida que as tábuas de madeira apodreciam, elas eram substituídas por novas, uma por uma. Eventualmente, cada única peça do navio original tinha sido trocada. A pergunta é: ainda é o mesmo navio? Para você, isso não é um exercício filosófico abstrato, é a sua biologia. Nos primeiros anos de vida, a substituição das tábuas do seu cérebro não acontece uma de cada vez. É um furacão que destrói o porto e reconstrói o navio inteiro do zero. Os neurônios e as sinapses que continham a informação de quem você era aos 2 anos de idade simplesmente não existem mais. A informação não foi movida para outro lugar, ela se degradou. Ela voltou a ser ruído termodinâmico. O sinal se perdeu na entropia. Biologicamente falando, a pessoa que experimentou o seu nascimento não é a pessoa que está sentada aqui hoje. Você não é aquele bebê. Você é o padrão que emergiu das ruínas dele. E se isso parece frio ou mecânico, é porque estamos olhando para a maquinaria. Mas a maquinaria revela algo fascinante sobre a natureza da vida. Para crescer, você precisa esquecer. Para se tornar o que você é hoje, você teve que destruir quem você era ontem. A amnésia infantil não é uma falha do sistema, é o custo da nossa complexidade. É o preço que pagamos por termos um cérebro que não vem pronto de fábrica, mas que se molda, se calibra e se reconstrói para se ajustar a este universo estranho onde fomos jogados. Somos padrões de energia que aprenderam a contar histórias para si mesmos para fingir que somos contínuos, mas por baixo da história, a construção nunca para. O canteiro de obras está sempre ativo, e cada novo tijolo que colocamos pode estar esmagando uma lembrança que um dia já foi tudo o que tínhamos. Então, aqui estamos nós, no final desse corredor escuro da neurociência, encarando o vazio onde deveria estar o nosso começo. E o que encontramos não é apenas uma curiosidade biológica, mas uma verdade fundamental sobre a natureza do que chamamos de eu. Se a amnésia infantil nos ensina algo, é que a nossa identidade não é uma rocha sólida e imutável, ela é mais como uma chama. A chama de uma vela parece um objeto constante, uma forma definida que dança no topo do pavio.
Mas se você olhar de perto, a substância da chama, os átomos de oxigênio e carbono que estão brilhando ali, muda a cada milissegundo. A chama não é uma coisa, a chama é um processo, e você também é. A física nos diz que a informação é física e a biologia nos mostra que o suporte físico dessa informação é terrivelmente frágil. Quando você diz "eu me lembro", o que você está realmente fazendo é reencenando um padrão. Mas o palco onde essa cena acontece, os neurônios e as sinapses do seu hipocampo, foi completamente reconstruído desde que você era aquele bebê gritando na sala de parto. O navio de Teseu não é apenas um paradoxo para filósofos discutirem em cafés, é a descrição exata da sua existência. Você é um navio cujas tábuas foram todas trocadas durante a tempestade da infância. E isso nos leva à pergunta inevitável: se a memória é o fio que nos une ao passado, e esse fio foi cortado logo no primeiro capítulo, quem é você de verdade? Muitos de nós passamos a vida inteira tentando nos encontrar, buscando uma essência, um núcleo duro que permaneça o mesmo desde o berço até o túmulo. Mas a realidade é muito mais estranha e, de certa forma, muito mais bela. A natureza não te deu uma essência estática, ela te deu uma capacidade dinâmica. Ela decidiu que era mais importante você ter a habilidade de aprender sobre o mundo de hoje do que a capacidade de recordar o mundo de ontem. Ela sacrificou o seu registro histórico em nome do seu potencial cognitivo. Você perdeu os arquivos da sua infância, sim, mas em troca você recebeu um sistema de processamento tão refinado, tão bem calibrado pelo ambiente real, que ele é capaz de agora mesmo estar aqui, processando conceitos como entropia, neurogênese e filosofia. A continuidade que você sente, essa sensação de ser a mesma pessoa que acordou ontem e a mesma que existia há 10 anos, é talvez o truque mais sofisticado que a evolução já criou. É uma ficção útil. O seu cérebro é um contador de histórias compulsivo. Ele pega os fragmentos que sobraram da reconstrução, as cicatrizes emocionais da amígdala e os poucos castelos de areia que sobreviveram à maré, e costura tudo isso em uma narrativa coerente. Ele cria o personagem principal para que você possa planejar o futuro, para que você possa cuidar da sua saúde, para que você possa amar outras pessoas. Sem essa ilusão de continuidade, a vida social e moral seria impossível. Mas sob o capô, a realidade é puramente termodinâmica. Você é um padrão complexo de energia e matéria que está sendo constantemente reescrito pela própria vida. Eu sei que isso pode parecer assustador, a ideia de que o eu de 2 anos de idade foi demolido para que você pudesse existir pode causar uma espécie de luto existencial. Mas pense por outro lado, isso significa que você não está acorrentado ao seu começo. Se o seu cérebro é um processo de construção contínuo, se as tábuas do navio ainda estão sendo trocadas, embora agora de forma mais lenta, então o potencial de mudança é intrínseco à sua biologia. Você não é um monumento acabado, você é uma obra em progresso. A amnésia infantil é o lembrete final de que a vida não é sobre acumular um arquivo perfeito de dados, mas sobre a constante renovação do ser. Neste exato momento, em algum hospital, em alguma casa, um bebê está dando o seu primeiro suspiro. Ele está sentindo o frio do ar, o peso da gravidade e o calor do toque humano. Ele está formando memórias que ele juraria que jamais esqueceria. E, no entanto, a maré já está subindo. O canteiro de obras no seu hipocampo está em atividade máxima. Aqueles momentos preciosos, aquela conexão bruta e imediata com o mundo, serão todos triturados para construir o adulto que ele se tornará. O bebê morrerá para que a criança possa nascer. A criança morrerá para que o adulto possa surgir. É o ciclo de destruição e criação que define a nossa espécie. O que nos resta, então, é o espanto de que um punhado de átomos, organizados em uma configuração específica de neurônios, possa parar e contemplar o seu próprio esquecimento, que a matéria possa se perguntar sobre sua identidade, que um padrão possa lamentar a perda de um padrão anterior. Isso, para mim, é a verdadeira beleza da realidade. Não somos estátuas de pedra, somos rios de informação. O rio é o mesmo, mas a água nunca é a mesma, e é nessa fluidez, nessa constante reconstrução, que reside a nossa verdadeira força.
Não podemos voltar para o quarto onde nascemos. Não podemos recuperar o som da voz da nossa mãe quando ela nos segurou pela primeira vez, antes mesmo de sabermos o que era um rosto. Essas informações foram devolvidas ao universo, transformadas em calor e ruído. Mas o sistema que essas experiências ajudaram a construir, esse cérebro magnífico, plástico e resiliente que você carrega, é o legado vivo desse passado esquecido. Você é o monumento vivo de uma vida que você não consegue lembrar. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho e tentar encontrar aquela criança que você já foi, não procure por uma memória específica, não procure por um rosto no passado. Olhe para a complexidade dos seus pensamentos, para a profundidade das suas emoções e para a sua capacidade de entender o universo. É ali que aquela criança vive, não como uma lembrança, mas como a própria fundação da arquitetura que sustenta quem você é hoje. Você é a prova de que a destruição pode ser o ato mais sublime de criação. Se você quer ver o mundo como ele é, inscreva-se.